Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, que Jesus nos conceda graça, que o nome dele seja glorificado, exaltado e bendito no nosso meio. Ótima semana para você, nesses primeiros momentos, que nós estamos passando aqui neste domingo, nesses primeiros momentos dessa semana. Eu estou aqui ministrando sobre a sua vida, que essa semana vai ser uma semana de grandes vitórias e de grandes conquistas para você. Amém? Nós vamos estar aqui orando e quero desde já, parabenizar as mães por esse dia de hoje, Feliz Dia das Mães. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer e te renovar cada dia mais. Aleluia, glória a Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre uma mãe em especial aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa mãe. Mas antes eu gostaria de estar aqui orando, estar ministrando, estar aqui repreendendo todo o mal também. Amém? E estar intercedendo também. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esses primeiros instantes, por esses primeiros momentos aqui dessa semana. E eu creio, ó Deus querido, que o Senhor é Deus que se faz presente aqui neste lugar. Obrigado, Deus, pela graça do Senhor, pelo resplendor do Senhor, pelo favor e pela misericórdia do Senhor, Pai. Meu Deus, coloco diante do Senhor esses momentos que vamos passar aqui. Coloco essa live, essa devocional diante de Ti, que o Espírito do Senhor, Pai, tenha completa liberdade para agir. E desde já eu repreendo qualquer intervenção do mal que queira vir sobre as pessoas as quais estão participando desse devocional, e que o Senhor, Pai, desarticule todas as ações do reino do mal, e que venha o Teu governo, venha o Teu reino, venha a Tua presença, Senhor. Pai, eu ministro sobre esta casa, eu ministro sobre esse lar, eu ministro sobre essas vidas que estão presentes. Eu ministro, Deus querido, que esse dia de hoje, esse domingo, será um dia abençoado, será um dia glorioso, será um dia de vitória na vida dessa pessoa. Eu ministro que esta semana será uma semana de bênçãos, em nome de Jesus. Que Jesus possa estar te abençoando, que Jesus possa estar te fortalecendo, te renovando, te restaurando, e que o Senhor te dê graça, que os olhos do Senhor estejam atentos a você, que o nome dele seja exaltado e glorificado, não somente na sua vida, na vida do seu cônjuge, do seu filho, de sua mãe, de todas as pessoas, do seu pai, de todas as pessoas que estão à sua volta. Que o Senhor seja exaltado e que o Senhor seja glorificado. Amém? Glórias a Ti, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Gostaria hoje de falar aqui uma palavra para você, querido. Essa palavra está lá em 1 Samuel. É uma palavra que fala sobre uma mãe, sobre uma pessoa, na verdade, que não era mãe, mas que queria ser. E essa pessoa é a pessoa de Ana. Ana, que era esposa de Eucana e que tinha uma concorrente chamada Penina. E naquela época se tinha, duas ou mais mulheres, como Jacó teve várias, teve 4. Ele teve 2 mulheres e 2 concubinas. E a gente percebe algumas coisas assim, mas depois as coisas mudaram, especialmente depois da vinda de Jesus Cristo, não se pode mais ter, e glórias a Deus por isso. Então aqui nesse 1 Samuel, no capítulo 1, nos fala sobre um homem aqui, de Ramatazim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Ele tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, e estava ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Então, outra coisa também que era costume, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que perceber os costumes daquela época, Então, na época, hoje não, hoje
o véu se rasgou, então você e eu, nós temos a oportunidade de, em qualquer instante, em qualquer momento, adorar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. Mas na época, eles tinham que ir lá onde estava o templo, na época que estava em Siló, não em Jerusalém, e as pessoas que queriam sacrificar, né, que queriam adorar ao Senhor, tinham que se deslocar até lá. Era onde ficava o templo, né? Então, Eucana, que tinha essas duas mulheres, e com Penina ele tinha outros filhos, ele se deslocava todos os anos, ele ia lá para Siló e ele fazia os seus sacrifícios. Ele, embora não tivesse filho com Ana, ele amava mais a Ana e ele fazia muitos sacrifícios para ela, né? Era os sacrifícios, hoje seria como se fosse o jejum, como se fosse fazer algum tipo de ação de graça, algum tipo de propósito. Esses seriam os sacrifícios que Eucana fazia. Só que de uma maneira diferente, né? E no versículo 6, aqui nos fala, 1 Samuel 1:6, diz assim, ó: e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Aqui o texto nos fala sobre a competidora. Quem era a competidora? Era Penina. E Penina, ela tinha uma rivalidade muito grande com Ana. Não que Ana tivesse com ela, mas Penina tinha com Ana. E o que acontecia é que Penina, ela tinha filhos, Ana não tinha. E hoje, se hoje nós temos muitas mulheres que têm essa tristeza de não ter filhos, na época era uma questão de honra. Se a mulher não tivesse filho naquela época, era como se a graça de Deus não tivesse sobre ela e a sociedade inteira olhava para ela com outros olhares. Era como que se fosse um estágio de humilhação. E era esse o estágio que Ana se sentia. Ela se sentia humilhada, não simplesmente por não ter filho, mas porque ela era rechaçada e humilhada pela sua concorrente, vamos dizer assim, que era Penina, que ficava ali debaixo do mesmo teto, morava debaixo do mesmo teto. Uma tinha filho e a outra não tinha filho. Isso era a amargura da alma dela, ela ficava extremamente triste com isso, ficava muito chorosa, depressiva, angustiada com isso. Estava ali. Imagina só você viajar em família, né? Uma cutucando você o tempo todo, com os filhos ali, e você não podendo falar nada. Que tédio, que tristeza que era. E ela estava nesse tédio. Estava ali de um lado, Eucana, que era o marido, do outro lado, Penina, que era a concorrente, que ficava cutucando Ana, e por outro lado, Ana ali na dela, triste, né? Melancólica. E aqui nos fala o versículo 7, e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. O nível da humilhação passou a ser tanta que ela passou a chorar, a não comer, ficava muito triste, né? Exatamente porque ela não tinha filhos e a outra tinha. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Né? Então Eucana, que também era bem convencido, parece, né? Ele, não somente pelo fato de ter duas mulheres, mas agora ele chega para Ana e fala assim: Ana, por que você está chorando? Você não tem filho, mas você tem eu. Né? Eu sou melhor do que 10 filhos. Eu não sei se ele estava zoando, se ele estava brincando, se ele estava falando sério, não sei, mas ele falou isso, né? Ele, talvez querendo descontrair também, né? Ele começou a falar isso com Ana. Eu acredito que Ana deve ter dado uma risadinha, não sei, que a Bíblia tem alguns pontos de humor que a gente precisa detectar. E esse aqui eu acredito que seja um desses pontos de humor, né? Ele estava ali, pegou numa situação triste a Ana, e agora ele estava querendo levantar a moral dela, querendo levantar a alegria dela. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos,
se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, o que ela fez? Ela viu uma situação difícil. Então, quando a gente percebe algumas situações difíceis nas nossas vidas, nós podemos continuar chorando. E isso não vai resolver muita coisa. Mas quando você determina fazer alguma coisa, isso pode resolver. Dependendo daquilo que você determinar, isso pode solucionar o seu problema. E ela resolveu determinar algo que era... Ela começou a fazer um voto. Ela fez um voto a Deus. E um voto, muitas vezes, a gente faz daquilo que a gente não tem, né? Aliás, um voto a gente faz, um voto daquilo que a gente não tem. Como Jacó, ele fez um voto e ele precisava de recursos financeiros, ele precisava de livramento, ele precisava de tantas coisas. Ele falou assim, olha, eu vou fazer um voto de ser um dizimista. Mas ele não era, ele estava desempregado quando ele fez esse voto. E aqui Ana, ela fez um voto, e um voto que ela não tinha, mas um voto usando aquilo que ela teria. No caso, um filho. E ela fez um voto. E o voto era o seguinte, que sucedeu aqui, ó, que ela fez um voto que se tu me deres um filho varão, eu lhe voltarei, e ele não passará navalha na sua cabeça. Ele será nazireu. Os nazireus, eles não passavam navalha em suas cabeças, né? Então foi exatamente isso que ela se propôs a fazer. Ela não tinha um filho, mas ela fez esse voto que se Deus desse para ela um filho, ela devolveria esse filho para Deus. Não é interessante isso? Então, olha aqui, olha, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Então, na verdade, a tristeza dela era tão grande que ela, então, passou a orar. Ela fazia um clamor silencioso. Ela passou a orar, mas ela orava somente mexendo os lábios e chorava copiosamente, ao ponto de que Eli, que era o sacerdote, que estava ali sentado numa cadeira, diz o texto, ele achou que ela estivesse embriagada. E ele começou a falar com ela, olha, você, pelo jeito, você está embriagada, você está na casa do Senhor. E ele começou a chamar a atenção dela. E ela então olha para ele e fala assim, Senhor, não me tenha como filha de Belial, eu não estou embriagado, eu estou aqui orando, eu estou aqui na comunhão, eu estou aqui, só faltou ela falar, eu estou aqui na devocional aqui, então eu estou buscando a Deus, estou clamando a Deus e creio que Deus vai ouvir. E quando Eli, o sacerdote, olhou para ela, viu sinceridade no coração dela, ele lançou sobre ela uma palavra, né? E essa palavra, ele diz assim, olha, vai em paz, no versículo 17, então respondeu Eli e disse, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E ela então foi feliz, ela comeu, ela não estava comendo, ela passou a comer e foi feliz no seu caminho, ela tomou posse daquela palavra. Uma coisa que a gente precisa saber e entender muito é sobre tomar posse. Muitas vezes pessoas têm ministrado sobre a vida da gente, pessoas têm falado, às vezes nós escutamos uma canção, escutamos uma pregação, e quando aquilo falar verdadeiramente no teu coração, você e eu, nós precisamos ter o hábito de falar amém, de tomarmos posse daquela ministração, daquela palavra profética. E foi exatamente o que Ana fez. Ela tomou posse daquela bênção quando Eli, o sacerdote, ele falou assim, olha, então vai em paz, que o Senhor conceda a petição do teu coração. Ela falou, opa, deixa eu segurar isso aqui. Segurou aquilo ali, já foi, já comeu, já mudou. Ela falou, olha, já tomei posse. O Senhor Deus me honrou, Ele vai me honrar. E, de fato, o que ela pensou e o que ela creu, isto aconteceu. Ela voltou lá para a sua cidade, e quando ela voltou para a sua cidade, coabitou com o seu marido, e eles, então, tiveram um filho que se chamou Samuel,
e foi uma bênção dobrada, uma dupla honra, porque Samuel foi um dos grandes profetas sobre a nação de Israel, foi ele que consagrou o rei Davi, enfim, uma série de bênçãos começou a acontecer, e não somente Deus trouxe para ela Samuel, como também trouxe 5 filhos, 3 homens, 2 mulheres, e o estágio de Ana, que era um estágio de depressão, um estágio de tristeza, um estágio que ela não conseguia comer, ela ficava triste, ela ficava sendo desafiada, confrontada pela sua rival. Ela agora passa a ser uma pessoa extremamente feliz, porque ela concedeu ali, né? Ela concebeu e concedeu também um filho, para que o nome de Deus fosse glorificado, e ela cumpriu assim a sua promessa, que foi devolver este menino para a obra do Senhor. E ele então, quando ele foi desmamado, quando ele parou ali, né, de tomar o seu leite, ele voltou ali para o templo, e ele ficou como profeta, como o último dos juízes. Enfim, a história de Samuel, filho de Ana, é uma história maravilhosa. Mas o que eu quero dizer aqui é sobre essa mãe que era uma pessoa que era estéril, né, e que carregava um fardo, né, um fardo, aliás, pesado sobre as suas costas, por causa do fato que a sua madre estava cerrada, ou seja, ela não conseguia ter filho, e até que ela orou, ela clamou, e ela passou a ter filho, e Deus a honrou de uma forma tremenda. Amém, querido? Eu deixo aqui essa palavra, essa simples palavra aqui, em homenagem às mães, né? E que você, assim como Ana, que foi honrada, que teve filhos, que foi feliz, né? Que mudou o estágio dela pelo fato de ser mãe, que assim também você seja honrado, que Deus possa te conceder muitas bênçãos, que o fluir, o mover de Deus seja sobre a sua vida, mãe, e que grandes coisas Deus faça, não somente na sua vida, mas nos seus filhos também. Que Deus te conceda, assim como concedeu a Ana, o desejo do seu coração. Amém? Tome posse dessa palavra, que Jesus te honre e que Jesus te fortaleça. E eu quero orar aqui, não somente pela sua vida, mãe, mas quero orar pelos seus filhos, quero orar pelo seu cônjuge, quero orar pela sua família, quero orar por todo o seu dia, por toda a sua semana, que esse dia, essa semana sejam tempos de bênçãos na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua célula, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que as mãos do Senhor, as mãos poderosas do Senhor, elas sejam sobre cada uma dessas pessoas que de alguma maneira participam desta devocional, dessa live. Nós aqui lemos hoje, Pai, sobre Ana, e Ana era uma pessoa que estava no estágio de tristeza, no estágio de angústia na alma, sendo confrontada pela sua rival Penina, mas o Senhor mudou a sorte dela, mudou a história dela. Meu Deus, e que assim o Senhor muda as nossas histórias, as nossas vidas. Que essa semana, Pai, seja uma semana onde os nossos sonhos, como Ana tinha um sonho de ter um filho, e o Senhor concedeu a ela esse desejo, Pai. Meu Deus, que assim seja nessa semana. Que nessa semana o Senhor, meu Deus, manifeste a Tua glória, e que nós possamos ter os nossos desejos concedidos pelo Senhor, Pai. E que o Senhor possa fazer proezas, fazer maravilhas. Meu Deus, que essa seja uma semana de vitória. Todas as articulações dos inimigos, dos nossos inimigos. A gente percebe aqui nesse texto, Pai, que Penina era usada pelo mal para confrontar a Ana, mas o Senhor desarticulou as ações do mal, Pai, e trouxe vitória à Tua filha. Assim o Senhor traga vitória para nós. Assim o Senhor nos abençoe. Assim o Senhor nos fortaleça. Assim o Senhor nos alegre nesse dia de hoje. Que esse dia de hoje, Pai, esse domingo, seja um domingo de vitórias, de bênção. Eu estou ministrando sobre cada família, eu estou ministrando sobre cada pessoa, Pai, que participa com a gente. Que o Senhor, Pai, seja honrado, que o Senhor seja glorificado e que o Senhor seja bendito nesta vida, nestas famílias, meu Deus, e que esse domingo, assim como essa semana, seja um domingo de bênção, uma semana de bênção na vida de cada pessoa. É o que eu estou orando e agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa estar te honrando, que Deus possa estar te fortalecendo. Não deixe de congregar, não deixe de ir à casa do Senhor, e que o nome de Jesus, que é sobre todos os nomes, possa superabundar em glória na sua vida. Tenha um ótimo domingo e uma ótima presença do Espírito Santo na sua vida nessa semana. Deus te abençoe.
Fique com Deus.